Meus queridos, eu quero apresentar o nosso pregador dessa manhã e noite, estará conosco também no culto da noite, o pastor Paulo Júnior. Ele é bastante conhecido de muitos, né? Temos aqui vários visitantes que já o conhecem, membros da igreja também. Acho que é a segunda vez ou terceira, segunda? É a segunda por enquanto, né? Vez que ele vem em nossa igreja. E nós nos alegramos muito, pastor, com a sua presença. Ele é pastor da Igreja Aliança do Calvário, uma igreja batista reformada em Franca, São Paulo. É pastor, escritor e conferencista. Nós temos livros do pastor que estarão disponíveis para os irmãos adquirirem na saída aqui do templo. Ele também fundou e preside a Sociedade Missionária de Defesa do Evangelho, que visa dar suporte a missões no Brasil, na África e também na Europa. Atualmente ele está estudando no London Reformed Baptist Seminary, em Londres, e é casado com a Suzana, e são pais do Augusto e Felipe. Suzana está aqui, Suzana, por favor, fique em pé, tá? A esposa do pastor, irmã da Raquel, que está ali do lado dela, Raquel Tedesco, como a gente costuma chamar. São muito bem-vinda, pastor, muito bem-vindo. Eu passo a palavra, então, irmão, para que nos traga o recado de Deus nessa manhã. Eles já vão trazer. Bom dia, queridos irmãos, que a paz e a graça estejam com todos vocês. Para mim é uma alegria e uma honra, um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez. Sempre é bom estar diante da igreja do Senhor, a igreja que Ele comprou com seu sangue. E sobretudo sempre é bom estar numa igreja também que prioriza, que é fiel às Escrituras, à palavra de Deus. Espero estar com vocês mais vezes, espero estar no ano que vem num ambiente político melhor. Vamos orar para que Deus conduza tudo aí, que vai ocorrer em outubro, né? Para Deus ter misericórdia da nossa nação. Mas Deus está no seu trono e faz tudo como lhe apraz. Vamos descansar então na soberania divina. Abra comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 5, vamos aqui na mão mesmo, sem problemas, no verso de número 22 e 23, mas vamos dar atenção para o 23, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Agora o 23, porque o marido é o cabeça, presta atenção nessa palavra, da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez. Pai Santo, diante de Ti nos colocamos essa manhã, cônscios da nossa pequenez, da nossa miserabilidade e da nossa urgente dependência de graça. Cônscios também da sua magnitude, majestade,
magnificência, glória e poder. O Deus de quem estamos diante, que é 3 vezes santo, manifesta a tua glória, Senhor, em um tempo de escuridão, trevas sobre a família. Faz brilhar a luz do Evangelho de Cristo, que a graça do Senhor invada todo esse salão, que o Senhor receba glória para si, que o Senhor faça teu reino avançar, e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus, amém. Vou colocar o cronômetro aqui, porque irmãos, preste atenção. O meu objetivo essa manhã, eu não vou fazer uma pregação lectio contínua, verso por verso. Eu vou usar esse texto para explanar um pouco sobre família. E o objetivo do meu tema, falar sobre família, é com o propósito de protegê-la, solidificá-la, dar a ela suporte. E por que falar sobre família? Nenhuma outra instituição tem sofrido tantos ataques nos últimos anos, nas últimas décadas, do que a família. Nenhuma outra. Parece que Satanás declarou guerra contra a família, e ele abriu fogo contra a família. E nesse processo, ele usa toda a sua artilharia pesada. O bombardeio que a família recebe é uma coisa assustadora. E nós precisamos voltar nossos olhos para a família. William Hendrickson disse: segundo a atmosfera moral e espiritual na família, assim será na igreja, na sociedade e na nação. Satanás sabe que a família é o último baluarte de poder, o último reduto de poder, de modo que se ela cair, se ela ruir, rui com ela a sociedade, rui com ela o Estado, cai com ela a igreja. E se nós não fizermos algo, se nós não sairmos em defesa da família, nós assistiremos à sua falência, à derrocada, à degradação da família. E eu vou ler aqui alguns números, algumas estatísticas, para você entender como essa instituição está sendo perseguida. Os dados que eu vou ler, todos estão relacionados a uma única instituição. O Conselho Nacional de Justiça, uns anos atrás, na resolução 175, aprovou a união homoafetiva em cartório. Nesse ano, só na cidade de São Paulo foram feitos 701 casamentos homoafetivos. A revista VIP publicou que 73% dos homens e 64% das mulheres já foram infiéis aos seus cônjuges. Em 2011 tivemos a maior taxa de divórcio do Brasil, 351 mil divórcios, isso registrados formalmente, quase 500.000 de divórcios em um ano. Há anos atrás a união estável aumentou 300%, que é o casal que vive junto sem o compromisso do matrimônio. A cada 10 minutos, 40 crianças são abusadas sexualmente em nossa nação. Desde que comecei a pregar, nós já tivemos quase esse número. Você está vendo a legalização do aborto em muitos países. Você está vendo a aprovação do gênero neutro. A antiga prefeitura de São Paulo estava querendo abolir o Dia dos Pais e o Dia das Mães, e o banheiro sem sexo. Uma comissão ligada à antiga presidente da República estava pleiteando
o direito de um jovem menor de 18 anos fazer uma cirurgia de mudança da genitália de graça pelo SUS, sem o consentimento dos pais. Nós estamos vendo a erotização infantil, cartilhas para ensino fundamental, de 6 a 10 anos, na rede estadual de ensino, estavam ensinando a prática do sexo anal. Isso é o que está se ensinando nas escolas estaduais. Em uma cidade que fica a 70 quilômetros da minha cidade, em uma escola de ensino fundamental, a mãe foi corrigir os deveres de casa do menino. Isso eu ouvi, isso é do lado da minha cidade. E corrigindo as lições, teve uma lição que o menino escondeu, não permitiu que ela visse. E ela insistiu não, até que ela o pressionou. Ele disse: mamãe, o menino tinha 9 anos, é que a professora passou uma lição para a classe. Todas as meninas deviam beijar 3 meninos e 3 meninas na boca. E todos os meninos deviam beijar 3 meninas e 3 meninos na boca. E depois relatar qual deles nós mais gostamos. 70 quilômetros da minha cidade. Novela Babilônia, no último capítulo, Natália Timberg, de 85 anos, dá um beijo na boca de Fernanda Montenegro, também de 85 anos. A ideologia de gênero. Você está vendo todas essas estatísticas, tem algo em comum, todas elas visam a destruição da família. Eles querem acabar com a família, e eu posso mostrar isso com mais dados a você. Uma das razões da família estar se extinguindo é a inversão de valores da nossa sociedade atual. Presta atenção para você ver o descrédito que eles estão dando à família e à vida humana. Um tribunal dos Estados Unidos da América condenou um homem, escute isso aqui, a 12 anos de prisão. Sabe qual o crime? Matar 5 gatos. Porém, 2 dias depois, um tribunal em Delaware condenou uma mulher a apenas 30 meses de prisão por matar seu bebê recém-nascido. A fundadora do PETA, que são pessoas para tratamento ético de animais, disse, escute isso aqui: não existe fundamento racional para a afirmação de que um ser humano tem direitos especiais. Afinal de contas, no que se refere a ter um sistema nervoso central e a capacidade de sentir dor, fome, sede, um rato, um porco, um cachorro e um garoto são a mesma coisa. Que tipo de mundo nós estamos vivendo, meu irmão? Por onde essa sociedade vai caminhar? Matar um filhote de foca para tirar a pele é algo criminoso. No entanto, matar vidas intrauterinas é defendido como uma questão de livre escolha. Nunca na história moderna a família foi atacada como agora. Em seu livro de 1971, intitulado A Morte da Família, o psiquiatra britânico David Cooper sugeriu que é hora de eliminá-la completamente, a família. Uma sugestão semelhante foi dada no Manifesto Feminista de Kate Miller, de 1970. Ela afirmou que as famílias, assim como todas as estruturas patriarcais, devem ser eliminadas, porque não são nada mais que instrumentos de opressão e escravização das mulheres.
T. Grace Edson, ex-presidente da filial de Nova York da Organização Nacional para Mulheres, disse que gostaria de eliminar todo tipo de casamento, maternidade e amor. Porque, segundo ela, o casamento é a servidão legalizada. E ainda diz ela que as relações familiares são a base de toda repressão humana. Irmãos, estamos assistindo à falência da família. As famílias modernas estão se autodestruindo, mergulhadas em secularismo, humanismo, ceticismo, estão distantes de qualquer parâmetro bíblico e estão fadadas à falência. John MacArthur, em seu livro Pais Sábios e Filhos Brilhantes, disse, escute, talvez estejamos assistindo à morte da célula fundamental de toda a civilização, a família. Os sinais desse declínio são evidentes ao nosso redor, os quais são aborto, infidelidade, divórcio, homossexualidade, delinquência juvenil, movimento feminista, esterilização, a revolução sexual dos anos 60, a banalização do casamento e etc. Tem um outro mal que assola a família, que não é tão falado, o solteirismo, por exemplo. Irmãos, nos Estados Unidos da América, nós temos 100 milhões de solteiros com mais de 18 anos. A família comum nos Estados Unidos é uma pessoa que mora sozinha. E 50% das crianças que nascem nos Estados Unidos da América, nascem em um lar de pais que não são casados. Pergunta: ainda dá tempo de salvar a família? Esses números que eu disse, irmãos, envolvem nossas casas, envolve nossos estados, nossas cidades, eu e você. Há tempo para salvá-la? O problema é que a nossa sociedade como um todo, ela já rejeitou os valores bíblicos, que são a única forma de recuperação e preservação da família. Os únicos valores reais que podem salvar a família é uma volta às Escrituras. Nesse sentido, qual é o papel da igreja? A igreja precisa tratar o cerne do problema, irmãos. Combater a causa e não o efeito. Não adianta reunir esforços no campo político, social, antropológico, psicológico, apenas no combate à família. É necessário voltar para as Escrituras e usar recursos bíblicos. E eu diria que são pelo menos dois. Primeiro, a evangelização dos membros da família. A única forma de blindar nossa família desse ataque é eles serem regenerados, nascidos de novo, salvos, habitados pelo Espírito Santo. De outra sorte, como convencer homens cujos corações são inclinados para o pecado, cujos corações herdaram de Adão? Precisamos evangelizá-los. A psicologia moderna ensina que são os ambientes que pervertem o indivíduo. Há uma negação do pecado original. Quem dera, irmão, paredes, pilastras, pisos. Quem dera a geografia fosse o mal a ser combatido. Mas são os corações humanos corruptos que só o Evangelho pode curar. Segundo princípio bíblico para salvar a família, é submeter cada um dos seus membros aos princípios bíblicos revelados nas Escrituras e aplicá-los imediatamente a cada um dos seus membros. Essas talvez são algumas das formas, mas eu vou te dar aqui o princípio fundamental. Porque eu abri em Efésios capítulo 5, verso 23. Se a família é o principal componente da sociedade,
Esse é o principal órgão que compõe a sociedade. E a família é formada por macho, fêmea e a sua prole. Ela é formada de indivíduos. A família é o principal componente da sociedade. De dentro dela há o principal elemento, ou o principal indivíduo da família. É o homem. A figura masculina. A figura paterna. Ele é o principal membro da família, porque ele é o responsável pela família. De modo que todos esses ataques e todos os paradigmas que envolvem a família, todo o perfil da família é ditado, dirigido, construído pela figura masculina. Por isso, Deus o coloca como cabeça da mulher e dos filhos, da família. Cabeça fala de regência, liderança. O homem é o responsável por liderar, proteger a sua família. Preste atenção, Juízes capítulo 17, verso 6, diz assim, texto áureo de Juízes: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. O período de Juízes é um período que dá mais ou menos 300 anos, e foi um dos piores momentos de Israel, da história de Israel. Foi o período de Juízes. Trevas, sincretismo, idolatria, paganismo. Agora, qual foi a causa desse declínio? O texto que eu li: naqueles dias não havia rei em Israel. Fala do quê? Autoridade, não havia regência, não havia liderança. O resultado, uma anarquia. O A, no grego, alfa de negação, sem, o não. Anarquia, governo. Sem governo. A crise que estamos vendo na sociedade hoje, nós estamos vendo o mesmo fenômeno acontecer na sociedade, na família e na igreja. Há uma crise na liderança masculina. Não se encontra mais homens. Beliscam aí do lado. Se ele falar, ai, duvide. Eu sou da época, meu irmão, que os meus heróis, eu acredito que o herói do pastor Lee, nossos heróis eram Charles Bronson, Clint Eastwood, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone. O da maioria hoje é Justin Bieber. Uma matéria em um jornal inglês disse: os homens aqui na Europa estão agindo como mulheres. O parlamento europeu é afeminado. Lembra quando teve aquela invasão dos refugiados 8 anos atrás? Da Síria, para a Alemanha. O que estava acontecendo? Entre esses refugiados estavam indo muçulmanos e toda sorte de maus elementos. E as mulheres europeias estavam sendo estupradas, abusadas, roubadas. E elas foram sair nas ruas para protestar. E elas dizem: não estamos protestando aqui contra armas, segurança, aumento de salário. Estamos protestando porque precisamos de homens para nos defender. Não há homens aqui na Europa para nos defender. Então o resultado é o semelhante dos juízes: desordem, caos, destruição. Agora apliquemos isso na família. Se nós estamos assistindo a destruição da família, é porque não está havendo rei, figura de autoridade, alguém que dirija, governe, lidere, proteja a sua família. E isso tudo repousa sobre os ombros do homem. Veja isso em Gênesis 21, Gênesis 1, melhor dizendo, 26, diz assim:
E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre a terra. Talvez você disse: pastor, mas não é justo colocar isso tudo na conta dos homens. A questão não é ser justo ou não, é bíblico. Veja só na criação, presta atenção. Em Gênesis 1, 26, Gênesis 2, 15, Deus diz para o homem: domine e governe. Quando ele dá a ordem de dominar e governar, a mulher nem existia. Em Gênesis 2, 16, 17, Deus cria uma lei, ordenou o homem não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. A mulher não tinha sido criada. Em Gênesis 3, a mulher come do fruto, nada acontece. Quando o homem come, o pecado entra na terra. Em Gênesis 3, 9, quando eles pecaram, Deus não se dirigiu à mulher. Deus chegou: Adão, onde está Adão? Quis contas a Adão e não a Eva. Em Gênesis 3, 16, 17, a mulher recebe a sentença somente sobre si. Quando o homem peca, a criação toda recebe uma sentença de maldição. Significa que o homem é o cabeça, o líder e o responsável pela sua família. Agora, vamos ver à luz da Bíblia como o homem exerce essa liderança, protegendo a família de todo esse ataque. Eu não preciso esperar mudanças de leis, as próximas eleições. Os principais responsáveis pela família não é o professor de escola dominical, não é o pastor, não é o grupo de jovens, das irmãs. Essa responsabilidade da educação, disciplina, discipulado, evangelização, provisão, é do homem. Ela é sua, meu irmão, ela é sua e ela não é de mais ninguém. Não transfira responsabilidades intransferíveis. Se nós vimos então que ela é a instituição mais atacada, é a principal célula da sociedade, e dentro dela o principal componente é o homem, como então defendê-la? Cumprindo o papel de liderança. Nesse sentido, quais são os deveres de um homem bíblico? Pelo menos são 4 funções do homem aqui, 4 aspectos da masculinidade bíblica: é o sacerdote, profeta, provedor e protetor. Homens, maridos, se vocês cumprirem essas 4 funções, vocês estarão blindando a família de vocês de todos os ataques internos e externos. 4 deveres do homem: sacerdote, profeta, provedor e protetor. Vamos então para o primeiro, sacerdote. Quem era o sacerdote no Antigo Testamento? É aquele que representava o povo diante de Deus, fazia a mediação entre o povo e Deus, oferecia sacrifícios pelo pecado do povo, intercedia pelo povo, fazia a mediação. A primeira função é que o homem, o pai, deve ser um homem de oração, aquele que leva as necessidades da sua família diante do trono da graça em oração. Ele deve ser o intercessor dos seus filhos, o intercessor da sua mulher, o intercessor do seu lar. Deve ser um homem que se debruça diante de Deus, tempos e tempos, orando, clamando ao Senhor por sua família. Ele deve ser um homem espiritual, que nutre uma profunda comunhão com Deus, que ande no Espírito. Maridos e pais, prestem atenção: pagar as contas, comida, a escola dos seus filhos não é suficiente. Os pais acham que quando chegam com 25 anos, falam assim: paguei ensino fundamental, médio e superior, dei roupa, dei inglês, dei natação, fiz o meu papel. Não, você não fez o seu papel. Qualquer pai e marido ímpio pode fazer isso. Nós temos a função de dirigi-los.
Você deve ser um líder espiritual, um homem que tenha condição de liderar espiritualmente sua família. Lembre-se de Gênesis 18, 19? Tenho conhecido Abraão, e sei que ele há de liderar a sua casa, ou de guiar a sua casa após ele, no caminho da justiça, do temor. Você tem que ser homem como Abraão, capaz de liderar espiritualmente sua mulher e filhos. Veja o exemplo de Jó. Jó 1,5. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. O que Jó fazia? Pensando que os filhos poderiam ter pecado, acordava de manhã para oferecer sacrifícios, para fazer a mediação. É como um homem que acorda pela manhã ou pela madrugada, para clamar pelos filhos, pela esposa, para guardá-las em oração. Ou é como Paulo em Filipenses 1, 3, 4, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Ele ia diante de Deus, pelos seus filhos em Filipos. 1 Samuel 12, 23, olha esse versículo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Pais, quanto tempo vocês gastam diante do trono da graça, intercedendo pelos seus filhos, pelas suas esposas? Quanto do seu dia dedicado à oração? É legal o lanche, a natação, o balé, o passeio, mas o quanto você ora pelos seus filhos? Irmãos, essa é a maior ferramenta. Quantas vezes eu me coloco de joelhos e falo: guarda os coraçõezinhos dos meus filhos, Senhor. Eu não sei quanto assédio eles podem ter, eu não sei de onde Satanás vai atacar. Guarde-os, conserve os seus caminhos, prepara as suas esposas, livra-os das influências más, leva-os a ter um encontro com o Senhor, guarda eles dos acidentes domésticos, enfim, seja um intercessor. Segunda função do homem: primeiro o sacerdote, segundo o profeta. Se o sacerdote é aquele que representava o povo diante de Deus, o profeta é o que vem diante de Deus para o povo. O sacerdote ouvia a queixa do povo e levava para Deus. O profeta recebia a mensagem de Deus e comunicava ao povo. Pais, maridos, vocês têm que ser homens que se debruçam diante das Escrituras, que estudam sistematicamente, que dominem as Escrituras, para que depois levem elas, a mulher e filhos. É aquele que fica diante da face de Deus, que recebe a palavra de Deus e comunica ao povo, não é assim o profeta? Nós precisamos ser versados nas Escrituras, meu irmão. Hudson Taylor gastava 10 horas por dia estudando Escritura. Jonathan Edwards passava 10 horas entre oração e estudo das Escrituras. Claro que eu estou falando de ministérios integrais. Mas eu quero perguntar: quantas vezes você já leu a Bíblia inteira de Gênesis e Apocalipse? Quantas horas você gasta por dia com as Escrituras? 3? 2? 1? 30 minutos? 15? Me ajuda. Conheci um irmão que toda vez que ia começar o Novo Testamento, parava na genealogia de Mateus 1. Achava muito pesado. Falei: começa a ler Marcos, infeliz. Lá não tem genealogia. Esse é aquele que conhece as Escrituras
e que instrui seus filhos no caminho do Senhor. Primeiro, irmãos, você tem que ser um homem que possa instruir sua esposa. Efésios 5:25, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a si mesmo, se entregou por ela. Para quê? Para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. Os discipuladores das esposas não são pastores, presbíteros, obreiros ou outras mulheres, são os maridos. Os maridos que apresentam a escritura para as esposas, ensinam as escrituras para a esposa, ensinam doutrina para as esposas, ensinam teologia para as esposas. Não entendi aquela parte do sermão, interroga o marido em casa, ele é obrigado a te ensinar. Não entendi esse texto que eu li, senta com ela, você tem que ensinar. E é um homem capaz de ensinar e disciplinar seus filhos. Efésios 6:4, e vós pais, não provoqueis a ira do vosso filho, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Sabia que a função da educação dos filhos não é da mãe? Não, vou pesar mais ainda o lombo dos pais. Quando fala em Efésios 6 assim, filhos, obedecei vossos pais, palavra grega para pai ali, é pai e mãe, filho tem que obedecer pai e mãe. Quando diz aqui no verso 1, vós pais, não provoqueis a ira dos filhos, mas ensinai-os, a palavra grega é patera, é só pai. A educação, a disciplina dos nossos filhos, claro que a mãe está presente, que a mãe ajuda, mas ela é principalmente da figura masculina. Você está vendo que no tocante à família, o homem se destaca em todas as passagens, ele é o responsável pela educação. Sacerdote, profeta, é assim que você tem que ser. E outra, cuidado com o moralismo. Às vezes pai e mãe tem mania de educar os filhos, não faz isso, isso é errado, e corrige, isso não está certo. Não, você precisa muitas vezes dizer, não faça isso, é pecado, ofende a glória de Deus, é uma violação do mandamento de Deus. Tem que dizer isso, não é que é feio, não só é feio, como é pecado, entristece ao Senhor. Peça-os para quando cometeu algo assim, advirta-os, dê um amparo bíblico, vá para o quarto agora e confesse esse pecado diante de Deus. Você vai estar instruindo o seu filho com valores cristãos. Que mais? Sacerdote, profeta e provedor. O provedor é aquela figura que faz o povo ter aquilo que ele necessita, supre as necessidades materiais do povo. É o caso de José no Egito, que estocou trigo e supriu toda a necessidade do povo, do seu mundo naquela época. Veja o exemplo da Bíblia, Gênesis 3, 17, 19, Deus disse a Adão, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Ele não disse do suor do rosto de Eva. Com isso o senhor está querendo dizer que a mulher não pode trabalhar, pastor? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não pode ele ficar deitado no sofá enquanto você sustenta a casa. É do suor dele, ele é o provedor, ele é o principal responsável por trazer os recursos. Salmo 104, 21, 23, os leõezinhos bramam pela presa e de Deus busca o seu sustento, nasce o sol e logo se acolhem e se deitam nos seus covis, então sai o homem à sua obra e ao seu trabalho até a tarde. Função do homem, veja desde da tenridade, Gênesis 4:2, com Abel e Caim, olha lá, e deu à luz mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. A obrigação de prover alimento, educação, moradia, tratamento médico, é do homem e não da mulher. Nós estamos invertendo esses papéis. É lógico, por causa do movimento feminista. Tem duas razões por isso. Primeiro, o feminismo vigente, que quer colocar a mulher em pé de igualdade ou superior. É óbvio que
em determinadas circunstâncias, as mulheres, em um tempo atrás, não tinham os mesmos benefícios que alguns homens, como não podiam votar, por exemplo. Isso é um absurdo. Agora estão querendo inverter os papéis de uma forma. Então o feminismo é um dos responsáveis para as mulheres querem assumir as lideranças. A segunda razão não é o feminismo, é a omissão dos painacas e dos bananas, que não consegue fazer nada. Chega, bota um prato de comida desse tamanho, esparrama no sofá, para ver Corinthians contra Gama. Aí o que ela faz? Ela é a Mulher Maravilha, acorda cedo, faz café, troca menino, leva para a escola, volta, paga a conta, busca menino, leva no balé, leva na natação, limpa a casa, fala com o cara conversa com o gerente do banco, resolve o pepino daqui, a luz elétrica, vai lá e troca e tal, e ele, oi meu amor, tudo bem? Ele não consegue, ele precisa ser o provedor, ok? Quarto e último, quarta função do homem, protetor. Quem é o protetor? É aquele que se coloca entre a sua família e o perigo que ameaça, seja físico ou espiritual. Ele é o protetor, ele é o sentinela espiritual, eletrônicos, tecnologia. É ele que vê o que tu está assistindo na internet. Me dá esse celular aí. Que sites você está entrando? Quem é esse menino aí? Com quem você está saindo? Eu não entendo esses pais. Você lembra, meu irmão? Mas amizade é menino, não tem problema. Você viu o que Jonadab fez com Aminon, amizade? O Aminon começou a gostar de Tamar, a sua irmã. E não tinha jeito, aí vem essa amiga e diz assim, finge-se doente, pede para ela preparar um bolo, quando ela entrar no teu quarto, fecha a porta e a estupra. Celular, não tem nada demais, dependendo da idade, eu dou uma .40 na mão dos meus filhos, mas não dou isso aqui. Nossa pastor, que radical, então vou te contar um testemunho da minha igreja. Tinha um casal da minha igreja, tinha uma sobrinha, a família não era da igreja, apenas o casal. A menina tinha 5 anos e a irmã 3. E estava mexendo no celular, a mãe já deu. Tá. E essa menina, um dia a mãe entrou no quarto, e ela escondeu o celular, a mãe foi ver, me dá aí, não, me dá. Ela estava entrando em sites pornográficos, com 5 anos. Sabe o que a mãe fez? Nada. E deixou o celular. Passaram-se 2 anos, 7. A mãe entrou no quarto, ela foi trocar mensagens com ele e foi me seduzindo. Mas por que você não avisou a gente? Sabe o que a menina respondeu? Eu me apaixonei por ele. O pai é aquele que se coloca entre a família e o perigo que ameaça, quer físico, quer espiritual. É o exemplo de Moisés, Êxodo 2, 16, 17, o sacerdote Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e deu de beber ao rebanho. Moisés botou para correr esses caras que estavam molestando as filhas de Jetro. Você lembra também de Samar, que defendeu o campo de lentilha? Seu campo de lentilha é a sua família. Irmãos, aqui estão alguns princípios. A família está sob ataque, não é brincadeira. Nós nem temos ideia do que nós vamos enfrentar nas próximas décadas. Está tudo sendo orquestrado e armado para corromper nossas famílias. Entretanto, lares que estiverem preparados, meu irmão, serão blindados contra esses ataques. Pais, se levantem, é claro, auxiliador idônea, claro que tem a parcela da mãe, o pai não vai fazer sozinho, mas o pai delega, ele precisa da adjutora, da parceira, juntos, saiam em defesa da sua família, se levantem, sejam homens e mulheres de oração, jejuem.
criem alternativas para proteger seus filhos. É uma guerra, irmão, e se você vacilar, você perde o seu filho para as drogas, para o homossexualismo, para os traficantes, para o ateísmo, para a bruxaria, para o ocultismo. Saia em defesa das suas famílias, pois é lá dentro que elas caem ou permanecem de pé. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Ore pelos seus filhos agora, ore pela sua esposa agora, ore pelo seu marido agora. Senhor Jesus, que tempos nós estamos vivendo, Senhor? Conservadorismo, cristianismo, os valores e a ética familiar estão todos sendo destruídos. Senhor, poupa nossos filhos, poupa nossas casas, levanta homens aqui, Senhor. Onde está a liderança masculina? Onde estão os homens, Senhor, para defender seus lares, suas esposas, seus filhos, suas igrejas, intercessores, homens de oração, homens estudiosos da Escritura, que não apresentam só soluções psicológicas, materiais. Onde estão os protetores, os sentinelas dos seus lares, que se interessam pelas necessidades dos filhos? Oh Deus, que amparam suas esposas, presentes, santos, homens dedicados. Deus, para que trabalhar tanto, ficar tanto tempo ausente? Para que ganhar o mundo todo e perder a sua família? No dia do juízo o Senhor vai querer conta dos nossos filhos, da nossa mulher, antes da nossa igreja. Senhor, mobiliza as famílias, mobiliza os pais, mobiliza as mães, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, das nossas criancinhas, que não podem se defender desses ataques. Ajuda, Senhor, a igreja brasileira, a igreja presbiteriana nacional, a igreja presbiteriana do Brasil, a Assembleia de Deus, a Batista, todos nós, Senhor, protegemos nossas famílias, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos.